Vamos então, em nome de Jesus, dar início a esse estudo. O título é As Santas Convocações em Nossos Dias. Vamos ler primeiramente em Levíticos, no capítulo 23 e o verso 2, o que foi declarado ao antigo Israel em relação a isso. E vamos trazer de maneira comparativa para nós a validade ainda. Aqui não será uma defesa da observância daquelas festas que normalmente se dividiam em 3 grandes festas por ano. Elas findaram a sua observância, né? Uma vez que Cristo cumpre uma parte das festas e a outra parte terá o seu cumprimento só na nova terra, né? Então não é o momento também agora da observância de qualquer maneira. E nós sabemos que vivemos hoje, então, de maneira, quando nós comparamos o símbolo e a realidade, né? Hoje vivemos no dia da expiação, no grande dia da expiação, desde 1844. Portanto, se nós vivemos dentro desse período, dia da expiação, não faria sentido observarmos, por exemplo, a festa dos tabernáculos, das cabanas, que era depois disso. Alguns acham que deveria se comemorar porque Cristo não cumpriu lá no ministério dele terrestre. Mas, ainda que seja verdade que ele não cumpriu lá, as festas da primavera se cumpriram no primeiro advento de Cristo. E as festas agora do outono se cumprem nesses últimos dias. Mas se nós estamos ainda nesse exame, nesse juízo investigativo, é só depois que passarmos por esse período é que haverá aquela grande comemoração, aquele regozijo, já numa nova realidade, depois da volta de Cristo. É o cumprimento, então, da festa das cabanas, de maneira, como se diz, de maneira, então, o tipo encontrando o seu antítipo. Levíticos 23, verso 2, declara: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Então, aquelas festas, então, aquelas reuniões religiosas que eles tinham, não era um mero convite da parte de Deus. O que Deus estava fazendo? Convocando essas pessoas. O país todo, as pessoas, alguns viviam mais perto, outros mais longe, todos deveriam ir para o centro do país, em Jerusalém, onde adorariam no templo. Havia um templo só, em Jerusalém. Ainda que haviam as igrejas, as sinagogas, né, nas suas cidades, nas suas regiões, mas tinha que haver esse ajuntamento também, 3 vezes ao ano, pelo menos. E aí nós encontramos essa comparação para os nossos dias. Ainda que não seja literalmente da mesma forma em todos os sentidos, veremos aqui nos textos que Ellen White traz grande importância para reuniões gerais. Antes disso, eu queria trazer um fato histórico, né? Que é o convite da primeira reunião campal dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, as primeiras reuniões gerais não eram feitas em edifícios, né? Mas eles em lugares bastante amplos, no campo, eles armavam tendas grandes, né? E lá ficavam para as reuniões, para dormir e tudo mais. Assim era realizado. Isso não era inédito, né? Não foram eles que inventaram essa modalidade de reuniões. Os mileritas já tinham feito isso antes de 1844 e os próprios metodistas e outros grupos que faziam algumas reuniões de reavivamento tinham efetuado essas reuniões de tendas, né, campais. Mas então no Adventismo do Sétimo Dia isso é retomado
em 1868, numa reunião que foi de 1 a 7 de setembro, em Wright, Michigan. Então, uma semana toda dedicada a reuniões. E aqui, então, há o convite que eles fizeram, e é muito interessante vermos como que o enfoque deles está correto, bem direcionado os objetivos. Diz assim: essa reunião não foi convocada com o propósito de passarmos alguns dias em recreação e futilidade. Então não era esse o objetivo, mera recreação, socialização dos irmãos da igreja, não era simplesmente pensarmos nisso. Nem foi planejada para ser uma novidade, com o fim de atrair os ociosos e curiosos, que não seriam alcançados de outra maneira. Nem desejamos meramente atrair grande número de pessoas a fim de fazer uma demonstração de nossa força. Temos em mente um objetivo bastante distinto. Então aqui eles falam, também não é simplesmente para juntarmos todos os membros da igreja e dizer que somos fortes, qualquer coisa, não faria sentido. Desejamos reunir o máximo possível de irmãos, tanto pastores quanto leigos, bem como o máximo de pessoas não convertidas que se interessem pela reunião, para que lhes façamos algo de bom. Queremos que todos aqueles que vieram tenham o propósito de buscar a Deus. Desejamos que nossos irmãos compareçam a fim de buscar uma nova conversão. Queremos que nossos pregadores sejam um exemplo digno de imitação. Também desejamos que o maior número de pessoas sem interesse em Cristo, ou pelo menos sem conhecimento da verdade presente, convertam-se ao Senhor, alegrando-se na luz de sua verdade. Então, o propósito era sim para benefício interno da própria igreja, na edificação, no reavivamento pessoal e também trazer pessoas de fora que viessem e se familiarizassem com a fé adventista. Então, agora entrando no primeiro tópico de Ellen White aqui, vamos ler vários textos dela, vários trechos que são retirados, por exemplo, que fazem uma breve relação. No Testemunhos para a Igreja, volume 6, nas páginas 38 a 41, temos também no segundo volume dos Testemunhos 597, na 600, no quinto Testemunho para a Igreja, na página 162 a 165, temos também no sexto Testemunho, na página 62, na página 70 e na página 106. Então são textos variados que nós encontramos aqui. E o primeiro tópico é a grande importância das reuniões gerais. Diz assim: grande obra deve ser realizada pelas nossas reuniões campais. O Senhor honra de modo especial esses encontros, que Ele identifica como santas convocações. Se os filhos de Israel necessitavam dessas santas convocações em seu tempo, quanto mais necessitamos nós nos derradeiros dias de perigo e conflito. Venham, irmãos e irmãs, a essas sagradas reuniões de convocação para encontrar Jesus. Ele virá à festa, achar-se-á presente e fará por vocês aquilo de que mais necessitam. Então aqui nós poderíamos ter o equívoco de pensar que os israelitas precisaram, mas nós não. O que Ellen White fala? Nós precisamos ainda mais do que eles, vivendo nesses últimos dias. Aqui então, na continuação diz: muitos cristãos vacilarão na fé, caso negligenciem constantemente encontrar-se para reunião e oração. Caso lhes fosse impossível, olha agora a conjectura que Ellen White trabalha para deixar muito clara a importância.
caso lhes fosse impossível fruir esses privilégios religiosos, então Deus enviaria luz diretamente do céu por meio de seus anjos, a fim de animar, alegrar e abençoar seu povo disperso. Ele, porém, não se propõe realizar um milagre para sustentar a fé de seus santos. Exige-se deles que amem a verdade o suficiente para se darem alguns pequenos incômodos, para obter os privilégios e bênçãos a eles oferecidos por Deus. O mínimo que eles podem fazer é consagrar alguns dias por ano a um esforço unido para levar avante a causa de Cristo e trocarem amistosos conselhos e compassivo interesse. Então aqui fala, é um pequeno incômodo, de repente você vai sair do seu conforto de casa, vai ter que dormir fora, de repente não vai dormir tão bem, que seja o incômodo que for da viagem, do trajeto. Aqui fala, deve ser passado por alto tudo isso. Diz que é o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, consagrar a Deus alguns dias por ano, para então estar unidos com o povo de Deus. Diz ainda, é importante que os membros de nossas igrejas assistam às reuniões campais. Os inimigos da verdade são muitos, e como pequeno é o nosso número, cumpre-nos apresentar uma frente tão forte quanto possível. Individualmente necessitamos dos benefícios da reunião, e Deus nos convida a ser os primeiros nas fileiras da verdade. Então aqui fala que os inimigos são muitos, pouco é o nosso número, e devemos sempre que possível estarmos unidos nos laços fraternais. Dirão alguns, é caro viajar, e não seria preferível economizar o dinheiro e dá-lo para o avanço da obra onde é tão necessário. Então veja como que muitas vezes Satanás sugere certas ideias que parecem muito tal como Judas, né? Ele se preocupou daquele desperdício de comprar aquele perfume, aquele óleo caro. Ele falou, isso poderia ser doado aos pobres. Então, muitas vezes se passa uma visão de benevolência, né, de caridade, de maneira egoísta. É porque, na realidade, por trás a pessoa não quer ir. E ela fala, não, esse dinheiro eu posso economizar e dar para a causa de Deus. Será que os gastos que a pessoa teria no trajeto, estando na reunião e tudo mais, depois daria de fato para o tesouro da igreja? Então diz aqui, não se deve raciocinar assim. Deus nos chama a ocupar o lugar que nos pertence nas fileiras de seu povo, tanto quanto for possível. É necessário fortalecer a reunião estando presente, nós e nossa família. Façamos um esforço extraordinário para assistir à reunião do povo de Deus. Irmãos e irmãs, é muito melhor deixar que os negócios sofram um pouco do que perder o ensejo de ouvir a mensagem de Deus. Nenhuma desculpa deve nos impedir de obter toda a vantagem espiritual possível. Necessitamos de todo o raio de luz. Precisamos nos habilitar para dar a razão da esperança que há em nós com mansidão e temor. Não se pode perder um privilégio assim. Então, aqui fala que é um privilégio riquíssimo, que não deve ser menosprezado, não devemos dar desculpas. Então, fazer sim um esforço extraordinário para estarmos presentes juntamente com nossa família. Isso trará despesas, mas será para edificação espiritual. E estou trazendo esse tema, claro, tendo em vista os nossos planejamentos para o final do ano. Se Deus permitir, então, estarmos mais uma vez num congresso geral, que, inclusive, para nós que estamos aqui
em São José do Rio Preto, um pouco mais fácil, né? Sendo aqui na nossa própria cidade. Mas que seja um apelo a cada um dos irmãos de distante, que se animem nesse sentido, porque aqui as palavras de Ellen White são muito enfáticas e vamos continuar a ver aqui como que de fato se vê essa questão segundo a visão de Deus. Continuando a leitura, diz que o tempo atual é de molde a todos irem em socorro do Senhor contra os poderosos. Avigoram-se as forças do inimigo, e como um povo somos falsamente apresentados. Desejamos que o povo se relacione com nossas doutrinas e obra. Queremos que saibam o que somos e o que cremos. Precisamos abrir caminho até o coração deles. Precisamos ajudar os que mostram interesse em ir, dando-lhes, se necessário, comida e alojamento. Os anjos comissionados a ministrar aos herdeiros da salvação nos farão companhia. Deus fará grandes coisas por seu povo. Abençoará todo esforço para honrar-lhe a causa e promover o avanço de sua obra. Então devemos estar dispostos, inclusive algo que de vez em quando destacamos na igreja, o uso do segundo dízimo, que pode ser para uma hospitalidade em casa, né, na nossa casa, mas também em favor dessas reuniões gerais, em favor de irmãos, então, pobres que não teriam condições. E aí, então, como fosse nós fizéssemos um patrocínio, então, estivéssemos auxiliando a presença dessas pessoas. Ellen White, nos textos, falam de algumas pessoas que faziam isso, mas achavam que ele, por ser da igreja só os interessados que deveriam ir para as reuniões campais. E ela fala, não, de modo algum, vocês têm que estar presentes e falar com esses interessados e dar o seu próprio testemunho. É necessário isso. Aqui um outro tópico também, bem interessante que a Ellen White traz, ela diz que nos cultos de nossas campais deve haver música vocal e instrumental. Instrumentos musicais eram utilizados no serviço religioso dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e símbolo. E a música deve ter também seu lugar em nossos cultos, fará aumentar o interesse. Todos os dias deve ser realizado um encontro de louvor, um culto simples de ações de graças a Deus. Então aqui, nesse texto, é importante destacar, né, que muitos tiram, alguns no campo eclesiástico são preconceituosos contra a música vocal e outros contra a música instrumental. Ambos os casos ocorrem no mundo religioso. No antigo Israel, tinha os instrumentos que eram utilizados no serviço do templo. Então temos esse exemplo. E também havia música vocal no antigo Israel. Mas para além disso, nós vemos o próprio Paulo incentivando o cântico e tudo mais, né? E na história então da igreja, nós vemos uma restauração do louvor congregacional com a reforma protestante, porque tinha ficado muito limitado para alguns apenas. E um cântico muitas vezes de maior dificuldade de execução. E na realidade, Martinho Lutero e outros reformadores partiram para esse aspecto da educação de todos na parte religiosa, espiritual e também na parte musical. Ele se preocupou de incentivar de toda a igreja se envolver. Então deve haver toda essa preocupação que faz parte da adoração a Deus também. O próximo tópico é o preparo espiritual que deve vir em primeiro lugar.
Eis uma obra na qual as famílias se devem empenhar antes de ir às nossas santas convocações. Seja o preparo da comida e do vestuário questão secundária. Antes comece já em casa profundo exame de coração. Orem 3 vezes ao dia e como Jacó sejam importunos. É em casa o lugar de encontrar a Jesus. Então o levem consigo à reunião, e quão preciosas serão as horas que ali passarem. Mas como poderão esperar sentir a presença de Deus e ver a manifestação de seu poder quando a obra de preparo para essa ocasião é negligenciada? Então olha que interessante, né? Ellen White fala que muitos se preocupam, então, a comida, o vestuário, e isso deve ser colocado em segunda ordem de magnitude, de prioridade para nós. Devemos antes começar já em casa o exame do coração. E olha que bonito que ela fala aqui, né? Será o caso que de nós levarmos a Jesus para a reunião. Nós estamos com Ele já em nosso lar e o levamos para aquela reunião. Geralmente as irmãs devotam considerável tempo antes da ocasião no preparo de vestidos para o adorno exterior, enquanto esquecem inteiramente o adorno interior, que é de grande valor à vista de Deus. Também é gasto muito tempo em culinária desnecessária, na preparação de ricas tortas e bolos e outros artigos de alimentação que fazem positivo dano aos que deles participam. Preparassem nossas irmãs bom pão e algumas outras espécies de alimentos saudáveis, e tanto elas como sua família estariam melhor preparados para apreciar as palavras de vida e muito mais susceptíveis à influência do Espírito Santo. Aqui nós vemos, a questão não é que a gente vai de qualquer maneira para essas reuniões, devemos utilizar o nosso melhor vestuário nas reuniões aos sábados, nas reuniões gerais, devemos sim se preocupar, mas isso não é o mais importante. Se nós invertermos a ordem das coisas, nós estaremos sendo prejudicados espirituais, porque essa é a parte material das questões. A culinária também, aqui não quer dizer que não vai haver preocupação com isso, deve haver, mas não de maneira que se gaste muito tempo em culinária desnecessária e que pode eventualmente causar até danos aos que participam. Ela ainda desenvolve mais esse assunto, a mensageira do Senhor, na sequência. Muitas vezes é o estômago sobrecarregado com alimentos que raramente são tão saudáveis e simples como os ingeridos no lar, onde a quantidade de exercício feita é dupla ou tripla. Isso leva a mente a ficar em tal letargia que é difícil apreciar as coisas eternas. As reuniões terminam e eles ficam desapontados por não haverem desfrutado mais do Espírito de Deus. Então eu sempre comento, com os irmãos e as irmãs da igreja, que o tato culinário, o conhecimento que as irmãs têm é de fazer certos alimentos muito saborosos. E, no entanto, deve ser o mais simples nessas reuniões espirituais. Do contrário, será afetado a nossa mente de não se compenetrar, não se concentrar, assimilar tudo que está sendo apresentado. Às vezes eu brinco com o pessoal, às vezes em reuniões, às vezes quando tem liga juvenil à tarde, alguma coisa, eu comentava, olha, se fosse para formar uma norma na igreja, se eu pudesse fazer uma lei humana, eu ia proibir a feijoada vegetariana de sábado. Então, muitos podem falar, não, é vegetariana, tal. Não, mas é uma comida que, claro, existe a questão do excesso também, se fosse numa quantidade mais regrada, de repente não causaria tanto dano, mas fato é que no sábado
muitas vezes se come além do necessário e a quantidade de exercício, a irmã White fala o quê? É muito inferior. E aí tudo isso causa toda uma dificuldade, né? E aí nós vemos, em relação a tudo isso, como que Deus se preocupa, irmãos, com cada detalhe. Tudo isso para o nosso próprio bem. E acredito que nos últimos anos nós temos avançado muito nisso. Tem havido sempre uma preocupação e devemos cada vez mais avançar nessa área de alimentos saudáveis, simples, serem apresentados. Quanto se perde pela negligência dessa importante obra. Vocês poderão apreciar a pregação e ficar animados e reavivados, mas o poder convertedor e reformador de Deus não será sentido no coração, e a obra não será tão profunda, completa e duradoura como deveria. Que o orgulho seja crucificado e a pessoa vestida com o precioso manto da justiça de Cristo, e que a reunião lhe proporcione alegria. Ela será para o seu espírito como que a porta do céu. Então Deus deseja isso, que nós tenhamos um reavamento espiritual cada vez que formos a essas reuniões, de modo que vai se aprofundar a nossa conversão, nossa reforma. Frequentemente, homens e mulheres se reúnem em pequenos grupos e empenham-se em conversa acerca de assuntos comuns que não se relacionam com a reunião. Alguns trouxeram consigo suas fazendas, outros suas casas, e estão a fazer planos para construções. Alguns dissecam o caráter de outros e não têm tempo ou disposição para esquadrinhar o próprio coração, para descobrir os próprios defeitos do próprio caráter, a fim de corrigir-lhe os erros e aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Se todos quantos professam ser seguidores de Cristo aproveitassem o tempo fora das reuniões para conversar sobre a verdade, para deter-se na esperança do cristão, em examinar a si mesmo em fervorosa oração diante de Deus, rogando-lhe a bênção, muito maior seria a obra realizada do que já temos visto. Então, aqui é um outro ponto, né? As reuniões são várias, deve ser quase que uma maratona de reuniões, as conferências mesmo, deve ser bem aproveitado, mas não é todo o tempo que terá reuniões. E alguns acham que nesse meio tempo podem falar do assunto que for. Estão livres para tratar de negócios e tudo mais. Claro, muitas vezes fora do sábado, né? De repente no domingo da reunião, mas não é esse, o volver da mente vai para as coisas banais da vida e não é esse o propósito. Devemos estar com a intenção de aprender mais da Bíblia, aprender mais de Deus. O sucesso das reuniões é o nosso último tópico aqui. E temos um texto muito eloquente, onde Ellen White convoca a todos tomarem sua parte. Precisamos lembrar que nessas reuniões há duas forças em operação. Uma batalha invisível a olhos humanos está sendo travada. Em toda reunião, quem vai lá também? Satanás e seus anjos, procurando causar dano. Está em campo o exército do Senhor buscando salvar almas. Satanás e suas legiões também estão em atividade, buscando por todos os meios possíveis enganar e destruir. Dia a dia prossegue a batalha. Se nossos olhos pudessem abrir para ver em operação os instrumentos bons e maus, não haveria frivolidade, vaidade, nem gracejos e brincadeiras. Se todos se revestissem de toda a armadura de Deus e combatessem corajosamente as batalhas do Senhor, obter-se-iam vitórias que fariam tremer o reino das trevas.
Nenhum de nós deve ir à reunião campal confiando nos pastores ou nos obreiros bis para torná-la uma bênção para nós. Deus não quer que seu povo dependa inteiramente dos pastores. Não quer que se enfraqueçam dependendo do auxílio de criaturas humanas. Não devem, como crianças impotentes, apoiar-se em outros. Como despenseiro da graça de Deus, todo membro da igreja deve sentir sua responsabilidade individual, ter vida e raiz em si mesmo. Cada um deve sentir que, em certa medida, o êxito da reunião depende dele. Não é correto dizer, não sou responsável, não terei a fazer nada nessa reunião. Quem se sente assim está dando a Satanás oportunidade de operar por seu intermédio. Ele vai encher sua mente com maus pensamentos, dando-lhe alguma coisa para fazer em suas fileiras. Em vez de somar com Cristo, você estará dividindo. Olha só que sério, irmãos. Aquele que vai com uma postura, dizendo, eu não vou ter participação nenhuma, irrelevante, eu estar aqui ou não estar, não faz diferença alguma. Vai fazer a diferença, sim, para Satanás. Ele usará aquela pessoa como instrumento para causar alguma dissensão, alguma dificuldade. Aqui nós encontramos a necessidade de cada um sentir que, em certa medida, o êxito da reunião depende de mim. De cada um, então, sentir desta maneira. Aqui é dito dessa questão de depender, o membro leigo achar que nada tem que fazer, que tudo deve ser os pastores e obreiros. Isso é um erro. Nós devemos, de fato, sempre estar em atividade. Aqui, no parágrafo final, diz que o êxito da reunião depende da presença e do poder do Espírito Santo. Todo que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito Santo. E o quanto estiver em nosso alcance, cumpre-nos remover todo obstáculo à sua operação. O Espírito jamais poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências são coisas de Satanás e barram eficazmente o caminho à operação do Espírito Santo. Coisa alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como sua igreja. Coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo serviço. Ele chamará a contas todos quantos ajudam Satanás em sua obra de criticar e desanimar. Então, é muito sério esse assunto. O meu propósito hoje foi esse, passar a solenidade dessas reuniões, o preparo que devemos começar desde já para as reuniões no final do ano, e nós meditarmos aqui no que é dito, por exemplo, das más, das ruins suspeitas. Muitas vezes, nós não temos certeza se um irmão nosso agiu errado ou não. É apenas uma suspeita, mas que Satanás trabalha em nossa mente para darmos uma gravidade maior a esse fato ainda. Mesmo que venha, de repente, até haver um erro da parte do nosso irmão, mas nós difamamos, de repente espalhamos o mal, ou então não estamos fazendo a obra de Deus e começamos a querer, de fato, ver defeitos nos que estão à frente. Aqui diz o que no texto? Que ofende muito ao Senhor, o ato que prejudique os que lhe estão fazendo serviço.
que eles terão que dar contas diante de Deus dessa obra de criticar e desanimar. Então devemos pensar sempre, se for para fazer uma crítica, que ela seja de fato construtiva, para que melhore as coisas, mas não para o desânimo, para destruir alguém. Aqui vemos que o êxito da reunião depende realmente da presença e do poder do Espírito Santo. Há dois poderes em contenda. E se Satanás tiver a oportunidade de ter a entrada de alguém, a ajuda, ele utilizará essa pessoa para causar grande dano. É importante nós pensarmos nesse aspecto de que muitas vezes nós podemos achar que a dificuldade só vem de pessoas de fora. Nós devemos entender que isso é uma coisa para além de... Aqui eu não estou falando em termos de salvação, não estou falando disso, estou falando justamente do fato de pessoas, membros da igreja, que podem ser usados. E se porventura, em retrospecto, nós olharmos para trás e vislumbrarmos, não, eu já agi dessa maneira errada, eu fiz algo, que venhamos a nos arrepender e que não se repita mais isso. Porque de fato é algo muito sério, como vimos nos textos, que Satanás não mais use a nós, mas sim que o Espírito Santo esteja presente e estejamos lá para fortalecer a fé dos nossos queridos irmãos. Esse é o meu desejo de oração a todos nós. Amém. Amém.